iniciando essa descrição de um conceito de sistema agroindustrial. Eu vou botar a tela cheia para mim aqui, que fica melhor. Eu não enxergo nada mesmo, vocês aí, mas para mim a aula aqui fica melhor. Então, o sistema agroindustrial e gestão de cadeia de suprimentos é o que a gente vai falar aí, hoje, tá? Esse material ele vai ser disponibilizado em capítulos de livros que eu tenho digitalizados e vou repassar em PDF para vocês, deixar lá direitinho a orientação junto com essas lâminas dessa aula, um material complementar. E também um vídeo que não está no YouTube, porque eu salvei ele é muito antigo, e eu quero ver se eu consigo disponibilizar ele também no mesmo link, para que vocês tenham acesso e deem uma olhada para ilustrar principalmente esse conceito último aqui de cadeia de suprimentos que a gente vai abordar, tá certo? Então, são 4 textos, mas os principais é o primeiro e o último, que fazem parte de capítulos do mesmo livro, que analisam esse material, então, que eu vou começar a transmitir para vocês aqui agora. Bom, do que a gente vai falar nessa primeira metade da aula, tá? Nós vamos falar de, primeiro, definição de conceitos de agribusiness, ou agronegócio, como é que esse conceito nasceu, o que ele significa, o que ele trouxe de novo na época em que ele foi concebido, tá certo? E entendendo que essa primeira parte da aula, eu vou comentar com vocês nada mais do que uma metodologia de eu estudar um determinado setor econômico relacionado ao agronegócio, tá? Cadeia produtiva, complexo agroindustrial, sistema agroalimentar. São diferentes nomes, mas, no final das contas, todos eles dizem a mesma coisa. Se eu for estudar alguma área do agronegócio, como e que fatores eu deveria me preocupar em saber se existem ou não e como eles funcionam, para melhor diagnosticar, para melhor definir como é que esse setor econômico opera, trabalha nesse determinado local, país, cidade ou estado, certo? Então, em última análise, o que nós estamos conversando na aula de hoje é uma sistematização, uma metodologia, para quando vocês vierem a definir o campo de atuação dentro do agro de vocês, e veja, a medicina veterinária pode até não atuar em nada com agro, né? Pode atuar no setor urbano com a questão de pequenos animais domésticos, mas dá para pegar um pouquinho de informação aqui, porque tudo que está acontecendo está inserido dentro da economia que a gente vive. Então, o que a gente está tentando passar aqui para vocês agora é uma sistematização de como é que eu devo procurar aprender aonde, como está inserido, quais os agentes que vão interferir na atividade econômica da qual eu estou me envolvendo, ou o meu cliente se envolve. Vamos dizer que vocês sejam, no futuro, veterinários de grandes animais, pecuária de corte. Então, entender do mercado internacional, entender das cooperativas, entender das universidades que têm curso de pós-graduação em bovinocultura de corte, que fazem pesquisa na área de bovinocultura. Então, o meu negócio é aras de cavalo. Então, eu saber como é que se organiza o setor de economia da questão dos equinos, né? Como é que se desenvolve a genética, quem são os principais produtores, quais são as principais associações, quem são os maiores produtores, onde é que estão os grandes campeões, ou seja, eu tomar conhecimento de como é que aquela atividade onde eu, como profissional técnico, estou indo interferir, como é que ela é além daquele meu mundo tecnológico do qual eu me formei e eu estou apto, e é por isso que eu estou vendendo o meu conhecimento. Eu não estou vendendo conhecimento para o cara do Aras, porque eu sei tudo de cavalo e de corrida, de competição. Não, eu estou indo lá para ver a pata do cavalo quebrado, que esse é o problema. Mas é legal que eu saiba que aquele cavalo vale milhões de reais se por acaso ele puder ser salvo, né? Por quê? Porque ele é um grande campeão, porque ele é corredor, ou não faz mais diferença, porque se ele teve esse problema, então ele vai ser um grande reprodutor. Ou seja, eu tenho que ter noção do contexto todo onde a atividade que eu estou atuando como técnico, aonde que o meu cliente está inserido. E indiretamente eu também estou inserido naquilo. Então, conhecer isso é muito importante. Agribusiness ou Commodity System Approach é um dos conceitos. A análise de filiar, né, é outro. O agribusiness, um conceito criado ou desenvolvido por norte-americanos na Universidade de Harvard.
A análise de Filière, um conceito desenvolvido por acadêmicos e estudiosos da escola industrial francesa, tá? Mais ou menos na mesma época, lá no final da década de 50, década de 60, e mais recentemente, anos 2000, sistemas agroindustriais, um conceito que, na verdade, foi reelaborado, não deixa de ser uma releitura dos dois conceitos anteriores, que foi forjado ou foi proposto por pesquisadores brasileiros da USP, vinculados ao programa de estudos e pesquisa relacionado ao agronegócio da Universidade de São Paulo, da USP, certo? Então, eu vou apresentar essas três campos de pensamento, que, na verdade, tem tudo a ver um com o outro, são similares, e falar um pouquinho da história de cada um deles e conceitos e o que está por trás dessas ideias aí. Então, vamos começar com o conceito de agronegócio, ou agribusiness, em inglês, também denominado por eles lá como Commodity System Approach, CSA. Approach é a abordagem, sistema é system, commodity são bens comuns, né? O conceito de commodity é um bem que ele é produzido, e em qualquer lugar que ele é produzido, ele é igual, né? Então, eu não só tenho os produtos de origem animal e vegetal como sendo denominados de commodities, assim como eu tenho produtos energéticos, como óleo, petróleo, né? Os metais, cobre, ouro, prata, alumínio, isso tudo são commodities. Não interessa onde que eu vá achar uma mina de ouro. O ouro que eu achar na Amazônia é igual ao ouro que eu vou achar na África do Sul. Pode até ter conotações de pureza diferentes, mas é ouro. Assim como o petróleo é petróleo, tem características diferentes, mas é tudo petróleo, é uma commodity, né? Da mesma forma, proteína animal de gado é uma commodity, de aves é uma commodity, soja é uma commodity, milho é uma commodity, assim por diante. Posso diferenciar na agricultura uma commodity de uma commodity? Pode, né? Eu posso fazer um produto orgânico, e mesmo sendo uma alface, que é uma commodity, a minha é um pouco diferente, porque ela tem o predicado, a característica de não receber nada de agroquímicos, ou qualquer tipo de químico, seja o que for, na adubação ou no desenvolvimento da planta. E eu posso querer e cobrar um preço maior. Por quê? Porque é diferente. A maioria da alface que o senhor vai encontrar na feira é tudo envenenada. A minha não tem veneno, então eu vou lhe cobrar um pouquinho mais. Até porque, quando a gente não põe veneno, eu colho menos. Então, o meu custo de trabalho é igual. Para mim, pagar o meu trabalho colhendo menos, eu preciso cobrar mais cada pé de alface. Por isso que o produto orgânico é um pouquinho mais caro. Obrigatoriamente, ele dá mais lucro? Não. Talvez não dê, porque ele também produz menos, né? Então, ele tem que ser mais caro, porque o custo dele é mais caro. Aí eu já estou me diferenciando, por exemplo. Eu faço um café especial, né? Eu faço um mel com uma florada de um tipo de flor bastante exótica. Pronto, já não é um mel comum, isso aqui é um mel de florada de aroeira. Pronto, né? Não vou encontrar em qualquer lugar. Então, eu tenho um mecanismo para me diferenciar? Tenho. Mas o normal o mote comum é o commodity, que é igual. Qual é o conceito que esses caras definiram para isso? A soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas. Então, deixa eu falar mais devagar. Produção e distribuição de suprimentos. Então, está envolvendo aí toda a indústria de insumos para o agronegócio. O calcário, onde é que está? Ele está dentro de uma mina, de uma rocha. Eu vou lá e explodo ele, processo ele, moo aquela rocha, transformo em pó, ponho no caminhão e levo para espalhar no campo para poder fazer a calagem e diminuir a acidez do solo para que o solo tenha maior disponibilização de alimento para as plantas, tá certo? Então, aquela usina, aquela jazida de calcário faz parte do agronegócio. Operações de produção nas unidades agrícolas, produção agrícola propriamente dita. Do armazenamento, quando eu preciso armazenar, porque eu colho normalmente num período concentrado, depois eu tenho que carregar essa produção, na medida em que haja demanda para consumo, eu vou vendendo ela aos poucos. O processamento, quando o produto exige isso, por exemplo, laticínios, não adianta colher o leite, eu tenho que beneficiar, senão morreu, e em menos de 2 horas o leite está começando a azedar conforme a temperatura. Então, eu preciso processar ele. E a distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles.
ou seja, o supermercado, né? As unidades que vão colocar o produto à disposição para o consumidor poder consumi-los e adquiri-los. Pessoal, se eu não tiver o supermercado, não adianta nada produzir calcário, porque não tem quem pague. As cadeias agrícolas são consideradas cadeias produtivas longas, porque algumas delas têm um processo extremamente elaborado até chegar à mesa do consumidor, né? O hortifruti granjeiro que sai do produtor de manhã e é vendido o alface na feira livre sábado de manhã e ao meio-dia o cara já está almoçando, eu poderia dizer que esse também é agronegócio, é uma cadeia produtiva, agronegócio, de uma cadeia curta, porque o cara colheu ontem de tardezinha, botou numa caixa e sábado de manhã ele já está vendendo, ao meio-dia o sujeito está almoçando as frutas e os legumes que ele levou para vender na feira. Então, eu vou ter variáveis, né, desse tamanho de cadeia, mas, de um modo geral, dá para entender que o agronegócio ele envolve uma sucessão de processos para que eu possa identificar e para que eu possa garantir que ele tenha economicidade, né? O grande diferencial desse conceito, que ele é da Universidade de Harvard e proposto por dois caras que estudavam isso, John Davis e Ray Goldberg, em 1957. A grande sacada, vamos dizer assim, que esses caras tiveram, e foi o que mais ficou latente na concepção do conceito de agribusiness, pessoal, foi o seguinte: foi a primeira vez que os estudiosos de economia ou relacionados a essa área propuseram uma leitura do setor primário, que é o agrícola, que definindo que ele não consegue existir, ou ele não existe se não considerar os outros dois demais setores. Vocês vão lembrar lá da escola, geografia, onde vocês devem ter aprendido que a economia ela se divide em 3 setores, subsetores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá certo? O primário é a área agrícola, a produção rural, o secundário é a indústria e o terciário é o comércio. De maneira estanque, eles nos ensinam assim. É assim que se divide a economia. Tem gente que trabalha no agro, tem gente que trabalha no setor industrial e tem gente que tem atividade de economia no setor de prestação de serviço. É fácil de entender, não tem dúvida, não tem o que questionar. Esses caras começaram a estudar, interessados em levantar algumas ações de política econômica para a agricultura, e se debruçaram em estudar como é que funciona mesmo, como é que é a relação toda da produção primária. E aí os caras foram identificando que não adianta produzir soja se eu não tiver a indústria de processamento da soja para extrair o óleo, pegar como subproduto farelo para a ração, do óleo ainda fazer outros subprodutos como a gordura vegetal, as margarinas, e hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia química e tudo mais, uma enormidade de subprodutos que eu tenho na cadeia produtiva da soja, tá certo? E deixa eu só dizer para vocês aqui uma coisa, eu estou com a minha tela aqui projetando e falando no escuro, tá? Não consigo ler chat nem nada. Então, se alguém pegar fogo aí na sala e tiver algum problema, por favor, abra o microfone e avise para a gente tentar ajudar, porque eu não estou sabendo o que está acontecendo aí do outro lado, porque eu não estou com chat. Então, se vocês tentarem botar mensagem no chat, eu não consigo ler, tá? Aliás, até eu peço para que não ponha no chat, porque eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo, me atrapalha. Mas se tiver alguma coisa, alguma dúvida que algum de vocês queiram interromper ou fazer um contraponto, são muito bem-vindos. É só abrir o microfone, chamar o professor e eu paro aqui e a gente dá uma conversada, tá bem? Então vamos combinar assim. Mas voltando, pessoal, o conceito de agronegócio, pela primeira vez, então, esses pesquisadores que pensaram esse conceito, eles determinaram que o agronegócio ele é um tipo de atividade que eu não posso mais diferenciar como tradicionalmente eu fazia, e ainda faço hoje quando eu estou educando as criancinhas, segregando a economia em setor primário, secundário e terciário. O agronegócio é um setor econômico que, se não considerar os 3 subsetores, ele não existe. Se não tiver o supermercado para mim expor o produto
e disponibilizar o produto comercial para quem vai comprar ele e consumi-lo, não adianta eu ter a produção primária. Eu preciso da integração. Eu não consigo botar o leite que eu tirei de manhã da vaca na mesa do consumidor se antes alguém não processar esse leite e botar dentro de uma caixinha de papelão. Porque para chegar na casa do cara, na cidade, lá no 15º andar do edifício, ele precisa daquela embalagem para carregar o leite que de manhã cedo eu tirei do Uber da vaca, certo? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, o grande nascimento e o reconhecimento do conceito de setor do agronegócio, né? Aí surge a agroindústria, né? Aí surge a distribuição, o atacado de alimentos nas feiras. Aí surge o grande departamento de perecíveis dentro das grandes casas de comercialização que nós chamamos de supermercados, ou redes de supermercados, onde eu tenho um departamento onde eu vendo frutas e legumes, além de um monte de corredores com produtos agroindustrializados, que também têm a sua origem na produção de matéria-prima vegetal, mas que sofrem algum processo, né? O café, o arroz, que tem beneficiamento e ele tem menos perecibilidade, está num outro departamento, mas se vocês olharem uma loja de supermercado, 60%, 70% é comida, é produto oriundo do agronegócio. Então, esses caras é que trazem o grande marco, tá certo, de inovação dentro desse conceito. Uma maneira aqui sistematizada, que isso faz parte, está no material que eu estou mandando para vocês no capítulo do livro, eles ilustram com essa figura o que seria a descrição desse conceito de complexo agroindustrial, commodity system approach, ou agribusiness. Uma sucessão de processos econômicos que levaria o estudo ou a identificação de todos os agentes, desde os produtores de matéria-prima, levando até o consumidor final. E como conceitos ou identificações de componentes paralelos, complementares, que definiriam o bom funcionamento de um sistema desse tipo, essas outras estruturas que estão citadas aí, como estruturas de coordenação e infraestrutura de serviços, que mal ou bem vão interferir no melhor ou pior funcionamento de uma determinada estrutura, num determinado local, de um determinado produto, tá certo? Então essa, pessoal, é a primeira abordagem, a abordagem de Goldberg e Davis, que definiu o termo agribusiness, que a gente trabalha até hoje, traduzido como agronegócio, e chamado por eles de Commodity System Approach também. Esse sistema, na década de 60, foi utilizado para diagnosticar problemas no setor de soja americano e no setor de laranjas, para suprir os governantes de ações de política agrícola para melhorar o desempenho e a competitividade desses setores. O que fez com que Goldberg e Davis validassem essa ferramenta metodológica, porque usando ela, eles conseguiram compreender de uma maneira muito mais precisa a complexidade de atores que tem num determinado processo de produção agropecuária, tá certo? Na mesma época, pessoal, nasce o conceito de filiar. Bom, nós estamos lá na década de 60, tá certo? O professor Rigato ainda está usando fralda, fazendo cocô todo dia nas calças, tá? Porque os caras recém estão nascendo e eles já estavam pensando tudo isso. Do lado de cá do oceano, na América, os caras forjando o conceito de agronegócio. E do lado de lá, na Europa, os franceses criando o conceito de análise de filière, isso nos anos 60. E esses caras, eles pensavam junto, quer dizer, qual é a função de um intelectual, né? Qual é a função de um pesquisador, de um acadêmico? É refletir sobre o mundo, é refletir sobre os problemas do mundo. A pesquisa, ela nasce de um problema, ela nasce da necessidade de resolução de algo, ou de conhecimento de algo que não é conhecido. E aí eu vou bolar todas as experimentações, todas as metodologias necessárias para tentar me aproximar dessa realidade, da solução desse problema que eu desconheço. Essas coisas sempre aconteceram. Então, vocês vejam que diferentes intelectuais, é claro que nessa época já havia muita interatividade, troca de ideias entre cientistas, mas eu estava longe do mundo que vocês têm hoje, né?
que o cara publicou agora de manhã, às 11 da manhã, um paper ali com uma ideia super moderna sobre agronegócio, e nós não estamos nem sabendo, mas já está disponível na internet para todo mundo ler, né? Então, a velocidade que a informação nova, que o conhecimento descoberto passou a ser disseminado hoje, ela é infinitamente mais acelerada, maior, mais volumosa do que era nessa época, nos anos 60. Mas as pessoas não eram tapadas, elas estavam pensando. Então, assim como na América o pessoal estava questionando como é que eu estudo melhor esse setor tão complexo da agricultura, lá na Europa o pessoal também já estava com esse problema. E eles nascem, então, com um conceito, com outro termo que eles denominam de análise de filière, que a gente vai ver aqui na frente, que tem uma pequena diferença do conceito de agronegócio. Então, olha qual é o conceito deles. Mais ou menos é a mesma coisa, apenas escrito de uma maneira um pouquinho mais elaborada. Cadeia filières é uma sequência de operações que conduzem à produção de bens. Está certo, né? Eu pego matéria-prima e transformo num bem de consumo final. A sua articulação é amplamente influenciada pela fronteira de possibilidades ditada pela tecnologia e é definida pelas estratégias dos agentes que buscam a maximização dos seus lucros. Então, eu atrás de ganhar dinheiro, né, dado as tecnologias que eu tenho disponíveis e que são passíveis de eu implementar no meu processo, porque, veja bem, tem que dar lucro. Se não der lucro, não adianta eu usar uma hipertecnologia que, para nós, talvez seja cara. E na hora de eu oferecer o meu produto para o meu mercado, ele não tem dinheiro para pagar. Então, aquela tecnologia de produção eu não posso utilizar numa determinada região. Por quê? Porque o mercado é mais pobre, né? Então, dependendo da forma como esses agentes se combinam, se articulam, né, tem a disponibilidade das tecnologias econômicas para serem utilizadas e monta as estratégias, o agronegócio ele vai acontecendo. As relações entre os agentes são de interdependência ou complementariedade, ou seja, um setor depende do outro, porque o cara que produz calcário e que comprou lá uma jazida de calcário para vender calcário para os agricultores diminuir a acidez dos seus solos, ele não vai ter ganho se o agricultor não quiser diminuir a acidez do solo, né? Então, um está dependendo do outro. E são complementares, porque quando um ganha, ele traz benefícios em termos de produção de matéria-prima para ir passar para o outro setor. E são determinados por forças hierárquicas, tá certo? A gente costuma dizer que quem mais ou menos baliza a determinação de funcionamento dos mercados é o mercado consumidor. O que vender na ponta do supermercado, as forças de ações de mercado, que é baseada pelas decisões individuais dos agentes econômicos, elas vão acontecer, né? Se eu inventei e eu consegui fazer um leite fermentado com uma bactéria que é o iogurte, e eu consigo dar um nível de produtividade que esse negócio fique barato, e a população prove isso, e ela diga, olha aí, gostei desse negócio. Também é laticínios, é um leite meio mais engrossado, né, que tem um sabor meio azedo, mas se eu botar um suquinho de fruta ou uma chimia ali, ele fica delicioso, pronto. Criei um novo produto, uma nova dimensão de ação que simplesmente nasceu porque houve uma experimentação, o desenvolvimento do produto e a aceitabilidade dele no mercado a um preço viável, e aí ele passa a nascer como um novo produto. Eu não fui um gurizinho filho, graças à economia deles serem baratos, né, viáveis para o consumo e a aceitação do mercado, né? Então, essas cadeias, elas são em diferentes níveis de análise. A cadeia é um sistema, é claro, é uma coisa interligada, mais ou menos capaz de assegurar a sua própria evolução, a sua própria transformação, porque ela vai trabalhando dentro das possibilidades do mercado, aonde nós, como agentes econômicos, buscando lucro, buscando resultado, buscando ganhos e competindo com outros agentes econômicos, nós vamos tentando evoluir, e isso vai trazendo todo um desencadeamento de evolução da produção de bens e serviços, né? Então, esse conceito nasceu na Escola Industrial Francesa no ano de 1960. Bom, esses dois conceitos, dos americanos em Harvard, de um lado do Oceano Atlântico, aqui nas Américas, né? E o outro, do outro lado, na Europa, na Escola Francesa. Qual a principal diferença desses dois conceitos que
Em última instância, pessoal, tratam da mesma coisa. Tá? Eu descrever um pouquinho o que eu devo procurar aprender para tentar entender como é que uma atividade econômica inserida nesse meio do agro funciona. O que interfere nele? E se eu quiser agir, ou se eu quiser entrar nesse sistema, o que eu preciso saber? O que eu tenho que aprender para saber como é que ele funciona? Esse é o grande mote desses dois conceitos de interpretação, avaliação, reconhecimento dessas áreas, desses setores econômicos. O conceito de commodity, o Agribusiness Commodity Approach, tá, americano, ele se caracteriza por ter a matéria-prima como ponto de partida de análise. Tá? Não esqueçam disso, eu vou cobrar isso de vocês. Então, o Commodity System Approach é assim, um exemplo, ó, o complexo agroindustrial da soja, o complexo agroindustrial da cana-de-açúcar. Ou seja, eu estou dominando o produto agrícola base da cadeia, aquele produto primário, tá? Ou seja, eu vou estudar a soja e a partir do estudo da matéria-prima soja, eu vou explodir para cima tudo que a soja pode gerar de subprodutos. E eu vou descrever todas essas cadeias e subcadeias de subprodutos que a soja produz. Desde o óleo até a gordura vegetal, o farelo de soja que vai para a ração, e hoje uma infinidade de subprodutos de proteína de soja que eu tenho, né, e que são produzidos em linha comercial industrial para atender demandas de mercado. Cana-de-açúcar, a mesma coisa. A cana-de-açúcar ela produz o etanol, que é o álcool combustível, mas a cana-de-açúcar produz cachaça, né, que é o álcool espiritual, né, que a gente gosta de dar uma tomada de vez em quando para esquecer as amarguras da vida, e pode produzir açúcar. O mesmo produto primário, ele atua em 3 grandes áreas, só para mim citar essas 3, tem outras, né? Eu tenho o bagaço, o resto do resíduo da cana, que pode ser transformado em suplemento alimentar para bovino, eu posso moer e fazer dele também componentes de nutrição animal. Enfim, eu vou pegar a matéria-prima e eu vou explodir ela e descrever todas as áreas que ela pode interferir, tá certo? E de qualquer maneira, economicamente, ter ações de desenvolvimento econômico. Na filière, a coisa se inverte. Então, olha que interessante. A cadeia produtiva, que é como eu traduzo o termo análise de filière, o produto comercial final é o ponto de partida da análise. Então, vejam bem, eu não estou fazendo a análise do complexo industrial do pêssego, que é todo e qualquer tipo de pêssego. Eu estou querendo conhecer a cadeia produtiva do pêssego em lata. Então, eu estou pegando o produto final de consumo na prateleira do supermercado, e aí eu quero saber o que eu preciso para produzir aquele pêssego dentro daquela lata. E só. Então quer dizer que tu não vais estudar os caras que têm pomares de pêssego com característica de pêssego in natura, que a fruta ela é mais cheirosa, ela é mais macia, e tem uma variedade de pêssego, que é aquele pêssego clarinho, branco, ele não pode ser colocado dentro de uma lata, ele desmancha, porque ele é muito menos denso, e aquele tipo de fruta que é pêssego não pode entrar dentro de uma lata, ele não é apropriado para compota de pêssego. Os caras que produzem essa variedade de pêssego nos seus pomares, eles não fazem parte da cadeia produtiva do pêssego em lata. Por quê? Porque o produto deles não serve para lata. Entenderam? Então eu vou pegar a manteiga e eu vou procurar descrever a cadeia produtiva da manteiga, onde lá no meio vai ter uma vaca, tá? Mas é uma parte da matéria-prima. O leite produz muito mais coisa do que manteiga, mas eu quero conhecer o que eu preciso, quais são as variantes que eu tenho, desde tipos de produtos variando da manteiga, mas eu quero conhecer toda a base de produção. Essa é a forma como os franceses conceberam o conceito. Então, vocês vejam, mesmo eles analisando a mesma coisa, a produção agropecuária, uma abordagem teve como ponto de partida, olhar o produto da fazenda.
aquilo que o agricultor está produzindo e tentar descrever e conhecer todas as inter-relações de produtos e subprodutos que aquela matéria-prima gera. Os caras da França não, talvez mais desenvolvido, né, do que os americanos, meio rústico assim, já mais refinados, os europeus. Eles foram e começaram a filosofar dentro do supermercado, ou dentro do armazém, né? E o americano ainda não, no meio do campo, porque o cara foi lá para desbravar um continente novo, né? Então, agricultor assim como no Brasil, é um cara super importante da economia. Por quê? Porque ele é o cavalo de Troia, é o cara que começou a desenvolver, né? A indústria, ela vem depois de tu botar a universidade, de tu formar engenheiros, de tu desenvolver o conhecimento, de tu ter aporte de capital, e aí vão começar a surgir os primeiros industriais, né? Plantar batata eu tenho na hora que eu cheguei do porto lá, que os italianos descarregaram, sai plantando, velho, porque amanhã eu estou com fome e não preciso comer, né? Então a agricultura é o primeiro setor que acaba chegando e se desenvolvendo. Ambos os enfoques eles tratam de estratégia, sendo que a literatura de cadeias é mais voltada para ações de governo e o enfoque de Harvard, predominantemente, e não exclusivamente, focalizado nas estratégias das corporações. Então, vocês vejam assim, se eu vou procurar um estudo e chegar lá na universidade, Rigato, Caniver, vocês poderiam me ajudar aqui a desenvolver uma estratégia para nós instalar uma indústria de laticínios aqui na Zona Sul? Porque nós estamos importando leite, manteiga, não sei o que mais, e derivados do laticínio, lá da Serra Gaúcha, porque aqui no Sul só se produz arroz e carne. E aí é caro o leite para a população. Nós tínhamos que produzir o nosso leite aqui na região. Bom, então eu vou fazer uma análise de Commodity System Approach para oferecer aos tomadores de decisão, formuladores de políticas lá do Sul, o que eles teriam que fazer para fomentar o desenvolvimento de uma indústria de laticínios na Zona Sul, né? Então, uma coisa de política de governo, de política setorial, de desenvolvimento econômico. Pois bem, aí chega um outro cara de São Paulo, ganhou uma graninha de herança. Cara, eu acho que esse negócio de produzir pêssego em lata aí dá uma boa grana. Rigato, Canevero, vem cá, vocês podem pegar uma meia dúzia de guri aí na universidade, desenvolvam um trabalho e me façam uma análise de filière, de cadeia produtiva para mim, implantar uma empresa de produção de pêssego em calda em Pelotas, já que Pelotas produz 95% do pêssego em calda que é produzido no Brasil, e eu estou interessado nisso. Então, nós iríamos usar a metodologia de análise de filière, ou seja, para o cara instalar uma indústria de produção de pêssego em lata no sul do Brasil, na região, macro-região de Pelotas, o que ele precisa saber? Quais são os limitantes, quais são as variáveis, tá certo? Eu iria usar, então, um modelo de estudo de filière para apresentar o trabalho para esse cara. Ficou claro? Traduzindo num exemplo aqui, tirando do meu trabalho, eu estudei um pouco essa parte nos meus trabalhos de qualificação profissional, doutoramento e tudo mais. Eu fiz essa figurinha para ajudar aos leitores do meu estudo entender isso. Ó. E eu peguei justamente, foi uma cadeia que eu estudei muito no setor de pêssego, na Zona Sul. Eu usei esses dois triângulos invertidos aí. Se eu estiver fazendo uma análise de commodity approach ou sistemas agroindustriais do pêssego, é esse triângulo mais clarinho que eu vou basear o raciocínio do meu trabalho. Eu vou pegar a matéria-prima pêssego, todo mundo que tem pêssego no quintal, né? E vou jogar para cima e vou descrever tudo que está relacionado com a produção de subprodutos da mesma matéria-prima pêssego, que pode ser o setor de pêssego in natura, que tem uma característica e umas peculiaridades, o setor de doce de pêssegos, eu botei ali pêssego em passas, mas poderia ser vários outros tipos de doce, o setor de suco de pêssego, que é uma outra agroindústria, que não tem nada a ver, por sua vez, com a indústria de pêssego em calda, ou aquele pêssego que vai dentro de uma lata. Então, eu coloquei lá em cima, para resumir, 4 subprodutos do pêssego que têm relação com a matéria-prima pêssego. E se eu fizer um estudo dessa natureza, eu estarei fazendo uma análise de sistema, de complexo agroindustrial do pêssego, entendido? Na figura do triângulo invertido em marrom escuro, eu tenho o contrário, eu estou fazendo uma análise de filière. Eu estou interessado em conhecer a cadeia produtiva do pêssego em calda. Então, eu vou pegar a matéria final, o produto final,
que eu vou comercializar e eu vou abrir assim, o que antecede esse produto, o que eu preciso observar e quais os agentes que estão influenciando nessa cadeia para produzir a lata de pêssego. Então, uma parte vai ser um insumo pêssego, aquele tipo de pêssego que pode ser colocado dentro de uma lata. Mas eu vou ter mais a lata, eu vou ter mais caixa de papelão, eu vou ter embalagem, eu vou ter energia, eu vou ter recursos humanos, eu vou ter tecnologia de máquinas de processamento. Então, eu vou ter que levantar aqui embaixo todos os elementos que eu teria e que estariam precisando ser estudados ou considerados quando eu for fazer uma descrição de como é que se estrutura a cadeia de produção de pêssego em caldo. Está entendido? Eu estou usando um exemplo agrícola para vocês, mas eu poderia fazer esse estudo aqui, talvez na proteína animal, né? Eu poderia fazer esse estudo aqui em alguma atividade na área de produção de grandes animais, não necessariamente relacionado ao ramo de alimentos, né? E poder fazer esses diagnósticos da mesma forma. A minha criatividade, a minha inovatividade, a minha capacidade de ampliar o pensamento é que vai determinar quão mais ou menos aprofundado um estudo dessa natureza vai ser, sendo que eu estou tentando fazer uma leitura de realidade, que, como a gente viu lá na primeira hora, é sempre algo bastante impreciso, né? Eu vou me aproximar da realidade de como é que tudo isso funciona, sem jamais conseguir fazer uma leitura plena do que é que realmente está por trás de tudo isso. Bom, fechando essa primeira parte, sistemas agroindustriais, então, de novo, nada mais é do que uma releitura desses dois conceitos anteriores, né, propostos há 50, 60 anos atrás, na verdade 60 anos atrás, e que esse pessoal do Pensa de São Paulo resolveu dar uma nova configuração, com uma terminologia bastante mais moderna. O mundo muda muito nesse período, né? Eu dei o exemplo nas aulas anteriores, que compromete um pouquinho o professor, né? Porque não só parece, mas ele já tem alguma vivência. Mas é interessante essa história. Eu sou natural de Porto Alegre, eu me criei aqui com família, eu acho que eu já falei para vocês lá atrás. Meu pai era médico, é falecido, era médico, professor universitário. Família classe média, né? Morando no bairro Petrópolis, e eu me lembro de gurizinho pequeno, de ver uma carroça encostando de ré na entrada do portão da minha casa, que tinha um terreno um pouco elevado assim do nível da rua, e tinha uma rampa onde era a entrada do automóvel, e a gente chamava ele de padeiro, porque ele era o padeiro. Ele entregava todo dia de manhã um pedaço de meio quilo de pão de trigo, envolto num papel celofane com as pontas de fora, né? Tudo assim socado numa cesta de vinho que ele trazia, né? Com um cavalo ali na frente, né? Botando poeira e outra, mas era assim mesmo. E entregava 2 ou 3 litros de vidro com leite resfriado, né? Com uma tampinha de metalzinho de alumínio em cima, que eu tirava com a mão, assim, não tinha cola, não tinha nada, era só para tapar o leite. Aquele leite ele tinha tirado de manhã cedo e tinha dado um jeito de resfriar. Eu não sei se o leite chegava resfriado. Eu sei que a mãe pegava cedo na porta e já tocava ele numa panela e começava a ferver o leite para poder fazer, né, a higienização, porque era o leite direto da vaca que chegava na porta da minha casa. Pessoal, eu estou falando de 1965, eu deveria ter 4, 5 anos que eu me lembro disso acontecer. Logo depois, a gente já começou a ter supermercado. Eu vi o supermercado Zafari nascer e se desenvolver em Porto Alegre. A loja deles, que era bem pertinho da minha casa, que é na Carazinho, com a Protásio Alves, foi a primeira loja de médio porte, na época era enorme, era grande, o primeiro supermercadinho da família Zafari. Ali eles começaram o negócio deles. A família Aras morava toda ali naquela zona, os irmãos todos, ali descendo a Carazinho. E aí, quando começou o supermercado, então começou um novo ritmo de suprimento das residências. Até então, tudo era comprado em pequenos armazéns. Eu ia comprar arroz, feijão e açúcar para minha mãe numa venda, e o cara botava um saquinho de papel com aquela concha. Alguns de vocês que são do interior ainda têm isso lá. Ele enchia o saquinho de açúcar, pesava e me cobrava o valor que eu estava levando para casa.
Então, eu ainda cheguei a pegar tudo isso, né? Não é para me autolegitimar como idoso, né? Mas adolescente hoje, início da adolescência, eu vivenciei essa parte ainda, desse tipo de comércio na área de alimentos, né? E vocês vejam, é a idade de um período não muito longo de vida, e deu toda essa revolução, né? E a mudança hoje ela ainda é muito mais rápida, muito mais acelerada. Só que vocês nasceram num certo ambiente de mundo que essa revolução ela não é tão radical assim, né? Quem tem 20, 25 anos hoje, pelo amor de Deus, o Zafari aqui com os hipermercados já estava aí. Então, a história de vida de vocês é que leite dá no supermercado, né? É na caixa lá que tem o leite. De onde é que vem o leite? Da caixinha, né? Não tem vaca nessa história para a maioria dos urbanoides. Vocês ainda que são vinculados ao agro, é claro que isso não se passa pela cabeça. Mas se vocês pegarem um jovem hoje urbanoide, sem o menor contato com o mundo real, ele não duvidem que ele vai dizer que o leite sai da caixinha, né? E de maneira bem convicta, essa é a realidade dele. Então, esse pessoal aqui do Pensa, eles trazem um conceito um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais modernizado nessas questões, porque a sociedade e os negócios evoluíram bem mais, né? Então, olha lá como é que eles conceituam o sistema agroindustrial. Um conjunto de relações contratuais entre empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o consumidor num determinado produto. Então, veja bem, eu já estou olhando as cadeias do agronegócio não mais como uma dispersão de produção de pessoas interessadas em ganhar dinheiro na agricultura e produzindo bens e vendendo os excedentes desses bens para quem pode pagar. Não, eu já estou organizado, né? Eu sou fornecedor de leite da Consulate. Eu tenho um contrato que, se não for assinado, é um contrato tácito. Eu não troco de fornecedor do dia para a noite. E se eu disser, amanhã não vem mais pegar aqui os meus 3.000 litros de leite, porque eu fechei um negócio melhor com a Santa Clara, que está pagando mais. E eu passei, a partir da semana que vem, eu passo a fornecer para a Santa Clara. Então, de maneira tácita, eu mudei o meu contrato. Eu não estou mais fornecendo para aquele cara, eu estou fornecendo para outro. E se eu me comprometi em fornecer para outro, eu vou cumprir isso. Eu não assinei contrato, mas eu combinei com ele. E para ele é importante, ele precisa contar com esse volume de leite da minha propriedade, tá certo? Então, nós evoluímos esse processo de produção e relação entre agentes e nos especializamos muito, né? Os sistemas agroalimentares mais se parecem com uma rede de relações, né? Exatamente. Hoje eu tenho interação de ações para desenvolver o meu processo produtivo infinita, né? Onde cada agente terá contatos com um ou mais agentes. E a partir do desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas relações, eles poderão tornar a sua arquitetura mais ou menos eficiente. Então, pessoal, aquele cara que vinha numa carroça às 8 da manhã, porque ele tinha acordado às 4, ordenhado as vacas dele e engarrafado o leite numas garrafinhas que eram retornáveis, né? A gente deixava as garrafinhas lavadas para ele levar de volta, para no outro dia poder botar e trazer, e ficava com as garrafinhas dele durante do dia para o outro. Essa relação produtor-consumidor, ela se distanciou totalmente, e hoje eu não tenho mais essa relação, eu tenho cadeias organizadas. Então, o cara que ele é fornecedor de leite da Consulate, em última instância, a rentabilidade, a capacidade da Consulate remunerar a atividade leiteira dele está relacionada com a competência que toda a cadeia que está vinculada com relações com a Consulate tem, comparativamente com toda a competência e relações que o Leite Santa Clara tem, da Cooperativa Santa Clara. Então, qual é a cooperativa que melhor gerencia os seus canais de produção, ou fornecimento de matéria-prima, processamento agroindustrial e distribuição? Quais as que têm mais competência? A cadeia que tiver a estrutura produtiva, o conjunto de relações contratuais entre agentes
de cada um desses setores ou dessas linhas de produção que tiver maior eficiência, vai ganhar o consumidor. Vai vender um produto mais barato, e o produto mais barato vende mais, e quem vende mais lucra mais, tá certo? Então, esse é um conceito mais moderno para mim enxergar como é que o agronegócio hoje ele está construído. Eu produzo arroz, mas eu vendo meu arroz para o grupo Joaquim Oliveira. Os caras sabem que podem contar com a minha produção. Eu produzo para eles, e eu espero que eles me remunerem bem. Né? Eles vão pagar o preço de mercado, que é um commodity. Tudo bem, eles pagam o preço de mercado, mas eu tenho certeza que eles pagam, porque tem gente aí dizendo que paga o preço de mercado, carrega o meu arroz, e quando eu vou cobrar, o cara diz que não vai me pagar. E aí eu tomo um tufo. Então, existe toda uma relações de incerteza, onde aquelas cadeias que se organizam da melhor forma acabam ganhando e tirando vantagem na ação de mercado. O que o pessoal do Pensa, os nossos colegas brasileiros trazem, pessoal de agregação nesses conceitos, é a consideração do que eles denominam de ambiente institucional e ambiente organizacional. Essas duas coisas, esses dois ambientes, devem ser considerados e descritos e identificados em termos de quem são e que tipo de atuação eles têm, para saber se a minha cadeia, o meu sistema agroalimentar, ele está funcionando ou pode funcionar de uma maneira mais ou menos eficiente. As instituições, eles denominam como sendo as regras do jogo da sociedade. São representadas pelas leis, pelas tradições, pelos costumes, que caracterizam as diferentes sociedades. Então, o ambiente institucional é importante que eu reconheça como é que ele é, que características ele tem, de que maneira que ele afeta aquele determinado sistema de produção, tá certo? As tradições e costumes fazem com que o Rio Grande do Sul tenha uma cadeia de avamate, tá certo? Vocês não vão conseguir implementar uma cadeia de avamate no Nordeste, no Norte do país. Não existe essa cultura nem esse costume de tomar água quente com um chá dentro de um porongo, né? Nós aqui temos, por influência dos colegas argentinos aí do lado, que é onde tem essa tradição, que tem um misto que eu não sei explicar bem se tem tradição, mistura com algo indígena ou não, eu não sou estudioso da história do chimarrão, acho até que deve ter, mas existe nessa região. E aí tem uma cadeia produtiva institucionalizada devido a isso, né? Só para citar um exemplo. As organizações, por sua vez, são as estruturas criadas para dar suporte, tá bem, ao funcionamento dos sistemas agroalimentares, tais como as próprias empresas, né? Que são as organizações que vão fazer os negócios funcionar, e elas são as promotoras, as propulsoras das iniciativas e realizações das coisas acontecerem. As universidades, por exemplo, devem ser consideradas, né? A universidade, a região sul, poxa, tem a Federal de Pelotas, lá tem curso de veterinária. Então, eu coloco 50 veterinários no mercado novos e instruídos com nível superior por semestre naquela região. Será que lá não é um bom lugar de eu produzir produção animal? Porque eu devo ter uma oferta de profissionais com conhecimento técnico para quando eu tiver algum problema veterinário, vai ser fácil ter acesso à solução do problema. Por quê? Porque eu tenho uma universidade produzindo cérebros para atuar nesse setor lá. Então, isso é uma vantagem. Mas eu tenho uma universidade que tem pós-graduação lá, também na área veterinária. Então, quando nós encontrarmos alguma dificuldade, algum problema técnico, algum problema sanitário, eu posso me reportar ao conhecimento, aos intelectuais, às pessoas que pesquisam e estudam veterinária na universidade e levar o problema a eles, e eles pesquisarem e trazerem a solução, e a gente resolucionar problemas de uma maneira mais eficiente. Então, o fato de eu ter conhecimento e ter formação de recursos humanos numa determinada região que interfira na minha cadeia ou tenha relação com ela, é super positivo. Eu identificar isso é importante. Existem cooperativas, existem associações de produtores, entre outros. Eu tenho que saber quem são esses que eles denominam aqui como sendo os verdadeiros agentes que fazem com que o sistema agroalimentar funcione, tá certo? Um exemplo que eu costumo dar para vocês da pecuária, ele é mais importante do que para a agronomia, mas não perde o valor em nenhum outro caso, é, por exemplo, a iniciativa que vocês devem lembrar, não sei se lembram ou se conheceram, em 2015, com essa bagunça que nós fizemos no Brasil aí de
sair perseguindo bandido, roubando dinheiro e destruindo com toda a estrutura produtiva e estabilidade econômica, que é fundamental para a economia funcionar bem, ali por 2015, quando se resolveu fazer impeachment, ali desestruturou tudo. Mas até lá, e durante um tempo bom, acho que mais de 10 anos, a Associação de Produtores de Alberdim Angus, pessoal, se organizou e conseguiram fazer um esquema que o vínculo, se eu não me engano, era com o supermercado Zafari de Porto Alegre, aonde eles conseguiram fazer com que os produtores de gado que tivessem entregando animais com até 24 dentes, é isso, não vou me enganar, é 24 dentes ou 24 meses? É 24 meses, agora os dentes eu não sei se é o mesmo número, mas eu sei que são novinho jovem, então é uma idade mínima que o novilho tem que ser abatido e ele tem que atingir um peso mínimo para poder ser abatido nessa idade, o que lhe dá uma configuração em termos de qualidade de carne diferenciada, além da raça. Esse produtor rural que conseguisse se encaixar e provar que o gado dele tinha pelo menos 20% de sangue Alberdim Angus, ele recebia um bônus de preço 5% acima do que o mercado estaria pagando pelo quilo vivo. Eles conseguiram fazer isso. Eles selecionaram frigoríficos que beneficiavam esse gado e que embalavam esse gado com uma etiqueta específica, colocando o nome da raça Alberdim Angus na capa do saquinho da embalagem de carne embalada a vácuo, né, na gôndola do supermercado. E o supermercado Zafari era o canal de venda desse grupo. Isso aí funcionou super bem. Vejam que foi uma melhoria de dar ganho de renda, diferenciar um commodity só porque ele era vinculado a uma determinada raça de animais, da qual se vendeu a ideia, e ela parece que é comprovada, que por ser gado europeu e ser uma raça nobre, tinha uma qualidade de carne que também estava relacionada com a precocidade dos animais que eram abatidos, isso também dá garantia de qualidade, conseguiam ter um preço diferenciado no mercado. E com isso conseguiram estabelecer uma parte da cadeia de carnes, daquelas propriedades e fazendeiros que participavam dela, um ganho, uma margem de lucro melhor do que se trabalhassem com outra raça ou com uma raça desconhecida na hora de vender o seu produto. Então, vocês vejam que um agente, são as organizações, uma associação de produtores que foi a promotora da melhoria da cadeia. Tá certo? Então, por isso, a gente entender o grau de participação, o grau de comprometimento que, eventualmente, a Associação dos Produtores de Abelha, de Apicultura, que eu tenho lá na região, o quão fortes eles são e o quão catalisadores de ações eles podem vir a ser para poder melhorar o desempenho de uma determinada atividade econômica. Bom, tocando, se eu fosse ilustrar essa cadeia, o grupo da Universidade de São Paulo, então, o sistema agroalimentar, ele descreve da mesma forma que o pessoal do agribusiness descreve, só botaram de maneira horizontal, enquanto que o agribusiness botou a estrutura do desenho da cadeia de forma vertical. Mas é a mesma coisa, vai do ensino primário até o consumidor final, passando por uma sucessão de etapas, né? O que eles instituem de novo? Que eu devo observar o ambiente organizacional, tá com letras miúdas lá em cima, mas é porque isso é um scanner da página do livro, e o ambiente institucional embaixo, onde todos aqueles elementos ali eu devo procurar entender, descobrir, saber se existe, saber qual é o nível de interação, de funcionamento que eles têm para poder interferir de maneira positiva nessa sucessão aqui de processos que estão encadeados dentro de um sistema agroalimentar, tá certo? Então, o grupo pensa, ele traz apenas essas questões de componentes mais modernos que eu não devo deixar de considerar para poder chegar num resultado mais preciso na identificação, na leitura, no reconhecimento, né, no descortinamento de como é que é a realidade de funcionamento de uma determinada atividade relacionada ao agro. Ufa, ficou claro? Pessoal, é isso então. Isso é a primeira parte, tá? Aí nós vamos entrar rapidamente, aqui eu vou fazer uma aulinha